Então, bem-vindo aí, Adriano, Maurício e Paulo, e todos os presentes, né? Hoje o seminário é apresentado pelo Adriano e pelo Maurício. Bom, boa tarde, bom dia, bem-vindo, na verdade. Então, obrigado pelo convite, Carmen, Adriano, Fernanda, e a participação de todos. Carmen, deu uma falhadinha, deu uma cortada na nossa última fala, mas acho que está tranquilo, né? Bom, então, esse aqui é um artigo que eu e o Adriano escrevemos junto com o terceiro autor, eu não sei se ele chegou a estar aqui na reunião, o Paulo. Ele está aqui. Oi? Está aqui, Adriano? Então, um abraço para o Paulo também. O Paulo sabia se ele poderia participar ou não, que talvez seria um compromisso a gente dividir só nós dois mesmo. Então, esse é um artigo que ele surgiu inicialmente, assim, comigo com o Adriano escrevendo aquela nota para o primeiro boletim do FIND sobre a questão da crise, né? Então, nós estávamos analisando principalmente a questão do impacto na crise no Brasil, falando sobre tanto a questão das reservas como da taxa de câmbio. Então, surgiu esse interesse em continuarmos a estudar, entender melhor os impactos da pandemia nos países. A gente estava com uma dúvida inicial se ficaria focado no Brasil ou se passaria para os outros países também, né? E da nossa conversa, a gente estava com essa questão de análise do passivo externo também, como ele seria impactado, qual seria a nossa capacidade de absorção de uma maior saída de fluxos de capitais. Aí a gente convidou o Paulo, que é um grande especialista nessa questão. Acabou que a gente não foi focando tanto por isso, mas, bom, foi construído de forma bacana, conjuntamente, esse artigo. Então, esse é o contexto que a gente estava pensando na hora de escrever o artigo. Então, essa é a grande saída líquida de fluxos na conta de portfólio, aqui por parte dos não residentes, tá? Deixei abreviadinho o NR. Então, assim, em 60 dias, começando aqui ao final de janeiro, ele foi um fluxo superior a 100 bilhões de dólares. Isso, assim, fica ainda mais relevante quando a gente observa que foi quase o quádruplo do que o observado na crise financeira global de 2008, tá? Nos mesmos 60 dias, né? Então, demonstra assim, o quão grave foi esse período para os países emergentes. E aqui a gente também destacar mais algumas questões, né, que vocês sabem bem, então não vou entrar muito no mérito. A questão da queda dos preços das commodities, né? Então, além de ter uma saída muito significativa dos fluxos financeiros em termos de preços, das exportações foram piores também para os países emergentes. Aqui também ainda teve um problema de contração em termos de remessas, né, o que a gente chama agora na conta secundária da conta de transações correntes, né, antigas transferências unilaterais. Então, isso também dificultou as contratações correntes dos países emergentes. Para alguns países não é tão relevante, né, como é o caso do Brasil, mas para outros países, a conta secundária até tem um patamar superior à renda primária, né? Então, para alguns países, ela é muito significante, também é superior ao investimento externo direto para certos países, né? Então, para o Brasil, a gente não dá tanta importância, mas para outros é bastante significativo. E um terceiro aspecto que chamou bastante atenção, né, através da leitura desse artigo, é que houve até mais de 100 países haviam feito consultas de financiamento para a FMI. Isso é bastante interessante ao se comparar com o que havia ocorrido na crise de 2008. Até tem um artigo que a gente comentou sobre isso, que houve uma certa redução da demanda pelo FMI, e o FMI estava buscando aumentar, retomar a sua importância, né? E aqui na crise houve um número muito importante de demandas, assim, ao menos consultas para o FMI, né? Diferentemente do que foi observado na crise global de 2008 também. Então, aqui umas contextualizações. Eu vou já perdi bastante tempo para entrar, passar mais rapidamente, quanto possível. Bom, o objetivo do artigo, então, primeiramente, era fazer essa análise da literatura teórica e empírica sobre a instabilidade do sistema monetário internacional, focando aqui principalmente na questão dos fluxos financeiros e o impacto na taxa de câmbio, e também um pouco na questão das reservas, mas principalmente na taxa de câmbio. Então, aqui nós fizemos, nesse primeiro momento, eu não vou entrar em detalhes aqui, né? Mas essa revisão teórica, depois falamos da questão também da simetria monetária
e financeira internacional. Essa apresentação eu vou pular essa parte, tá? E vamos focar mais na questão da metodologia e principalmente na questão dos resultados. Então, quais são os resultados que a gente queria buscar nesse artigo? Então, primeiro, entender a periodização da crise, saber quais os meses que, de fato, foram mais afetados pela questão da pandemia. Então, a gente fez uma análise mensal, até alguns dados disponíveis diários, mas a gente optou por fazer uma análise mensal. Aí também qual a sua magnitude, então a gente consegue ver essa análise tanto em termos absolutos do impacto, como também comparativamente a outros períodos. E também uma terceira possibilidade de análise é que quando a gente desistiu de focar no Brasil e passamos a pensar nos países de forma mais ampla, então aqui nosso espectro de países emergentes, né? Então nós pegamos os maiores países emergentes com fonte de dados disponíveis, ou seja, a gente escolheu, se não me engano, 2 países só, para retomar essa questão. E, por fim, a forma de ajuste, né? Então, tem aquela discussão que no começo dos anos 2000, que havia essa grande preocupação dos países em manter a taxa de câmbio estável. Aí, na crise, houve essa discussão, né, que o ajuste principalmente se daria através de depreciação da taxa de câmbio e das moedas, né, e não através de perda de reservas. Então, estava no início de discussão da literatura que o medo de perder reservas estava sendo maior que o medo de desvalorização das moedas. Então, a gente quis ver também se conseguiria observar essa dinâmica observada no pós-crise de 2008 também se refletiria na crise atual. Então, a estrutura, como comentei, então, essa parte teórica, que eu vou passar rápido, a gente não vai entrar em detalhes aqui, dado a característica do grupo, né, que tem dominante do assunto. Aí a questologia, que eu vou passar agora. Então, em terceiro, é a análise da crise em si. Bom, então, na questão metodológica, essa parte da conceituação da crise a gente deixou como parte da metodologia e não teórica, né? A teórica a gente fez essa análise mais geral do sistema monetário internacional e a gente achou importante tratar um pouco melhor essa questão do conceito de crise cambial. Então, primeiro que boa parte da literatura, ela não trabalha com o conceito de explicação de fato o que seria uma crise, mas principalmente quais são as causas da crise, né? Então, se a gente pesquisa na literatura, inclusive na literatura heterodoxa, né, o foco está normalmente nessas causas. Então, a gente vai procurar crise cambial e a conceituação muito seria assim, quais são as causas, né? Então, a gente retoma bem rapidamente essa questão da evolução da explicação convencional de crise cambial, né, das causas da crise cambial. Então, são os modelos 3 gerações, né? Fazemos um breve comentário da crítica heterodoxa mesmo aos 3 modelos. Na verdade, a questão da causa seria uma dinâmica intrínseca ao sistema monetário e financeiro internacional, e a questão da simetria das moedas, né? Então, a gente retoma aqui o capítulo, a seção 1, né? A gente faz uma menção à seção 1, na verdade, e posteriormente, então, tratamos ao nosso objetivo mesmo, que é a definição de crise cambial em si. Então, aqui, basicamente, temos 2 grandes conjuntos de explicações. Assim. Umas são mais voltadas à dinâmica da perspectiva de crise partindo do câmbio fixo. Então, aqui, por exemplo, Krugman, então, seria um dos primeiros artigos, né, mais disseminados que utilizou esse conceito, em 79. Então, ele parte daquela lógica que um país que mantém uma taxa de câmbio fixa, ele vai tendo dificuldade em manter essa taxa, vai tendo pressões, seja via conta corrente ou via conta financeira, e vai buscando, né, reforçar essa manutenção da taxa de câmbio fixa. Só que vai chegar a certo ponto em que ficaria inviável a manutenção da taxa de câmbio fixa, e a autoridade monetária, então, seria obrigada a desvalorizar a moeda. Aí temos outro artigo de 95 do Garvey Swenson, que é um pouco mais amplo em termos de explicação, mas ainda fica atrelada a essa questão da taxa de câmbio fixa, a diferença em relação ao Krugman, que mostra diferentes possibilidades de forma mais ampla que o Krugman em termos de impacto de crises cambiais de diferentes origens. Assim. Então, ele tem uma explicação mais ampla, que é uma vantagem desse artigo.
Agora, o que nós focamos mais na análise são os artigos que traziam tanto uma explicação que se enquadra como taxa de câmbio fixa, como taxa de câmbio flutuante, né? Que se enquadra mais para o contexto atual. Aí tem 3 artigos que nós tratamos mais com destaque, né? Ao longo da revisão tinham mais artigos, mas esses 3 eles deram os principais embasamentos. Em termos de construção de embasamento, principalmente o texto do White e Rose e Y, não sei como pronuncia aqui, de 95. Aí depois temos o da Kaminsky e Reinhardt, de 99. Tem outros artigos delas, assim, que também trabalham com esse conceito, mas nós destacamos isso aqui, que ele trabalha com mais detalhes dos dados, né? Ele é um pouco mais rico que o outro. E, por fim, depois que já tinha avançado bastante na literatura internacional, estava uma certa... ver qual seria exatamente o nosso modelo que a gente aplicaria, e nós vimos, na verdade, o artigo do Bauman Gonçalves, e tinha algo bem semelhante ao que depois nós vamos apresentar, que a Adriana vai falar, com poucas diferenças apenas do nosso propósito. Eu só vou comentar rapidamente algumas questões relevantes, principalmente aqui do texto White, que é dar aos nossos entendimentos os maiores balizamentos teóricos para tratarmos esse conceito. Uma primeira distinção importante é essa questão de crise cambial e de realinhamento cambial, né? Então, quando falamos vou iniciar pelo realinhamento. O realinhamento, então, seria um ajuste na taxa de câmbio, que ele poderia acontecer por pressão do mercado, né, por pressão especulativa ou ataque especulativo, que eu vou comentar, ou seria uma decisão voluntária da autoridade monetária. A autoridade monetária observa que essa taxa de câmbio ela não é compatível com a estrutura produtiva e ela pode, então, voluntariamente fazer esse realinhamento. Agora, crise cambial, tendo 2 possibilidades, né, 2, 3 possibilidades. Ela pode obrigar que um ataque especulativo obrigue a autoridade monetária a fazer esse realinhamento, ou a crise cambial ela pode acontecer, e isso aqui é uma observação importante, mesmo que não tenha um realinhamento cambial, porque essa pressão ou ataque especulativo ela pode ter como resposta uma elevação da taxa de juros ou redução das reservas, fazendo com que a taxa de câmbio mantenha um patamar próximo ao inicial. Então, os autores, eles falam que pode existir crise cambial, então, mesmo que não haja um realinhamento cambial, e, por sua vez, pode ter um realinhamento cambial sem ter uma crise cambial. Bom, então essa é a primeira separação importante aqui, e depois ele faz uma conceituação de pressão especulativa versus ataque especulativo, né? Então, como que ele vai fazer isso aqui? Ele vai calcular sobre o significado dessa pressão e ataque especulativo, né? É uma pressão que o mercado financeiro, através, principalmente aqui nas contas de portfólio, né? Ele vai fazer uma pressão sobre as moedas dos países em geral, né? E como que ele vai captar esse efeito, tá? Então, primeiro, em termos de conceito geral, é esse: é uma pressão forte do mercado financeiro global nas respectivas moedas. A forma de captar essa pressão. Bom, então, ele vai fazer uma média aqui, a ponderada, então vai ter o mesmo peso em termos de variações cambiais, das taxas de juros e das reservas. Então, ele vai fazer uma comparação aqui, cada impacto dessas 3 variáveis tem o mesmo peso. E como que ele vai fazer essa ponderação, que é a mesma que a gente faz? Ele faz de acordo com as médias passadas das variações. Então, se faz um desvio padrão de um período, né, de análise, um período, digamos, de 20 anos, e ver o quanto que a variação de cada período em relação a esse desvio padrão. Ou seja, a diferença de cada variação de acordo com o desvio padrão geral do período. Então, isso para cada uma das variações, né? A variação cambial, variação dos juros e variação das reservas. Assim, consegue manter o mesmo peso. Então, fica uma variação relativa, né?
Ele não define exatamente quando chamaria de pressão especulativa, mas fica claro quando ele chama de ataque especulativo. Então, ataque especulativo seria essa pressão extrema e, numericamente, ela vai ser observada quando haverá 2 desvios padrão acima da média no período observado. Então, se no período observado a média ponderada dessas 3 variações for superior a 2 desvio padrão na média, ele vai chamar de ataque especulativo. Tá? Então, ele não define exatamente quando seria uma pressão especulativa. Depois a Adriano vai comentar mais, mas só para adiantar, nós aqui, então, nós chamamos de 1 a 2 seria uma pressão e acima de 2 seria uma alta pressão. Tá? Mas depois a Adriano vai comentar esse aspecto. Bom, aqui outros autores, né, também então da Kaminsky e Reinhardt, eles só para eu gostei de trazer isso aqui, mas para falar que tem um outro alternativo que então inicialmente as autoras elas partem desse artigo de Frank Rose de 96, então seria uma outra possibilidade de análise. E nesse artigo eles tratam como a crise cambial. Eles focam apenas nessa questão da desvalorização, que ela acontece quando há uma alteração de pelo menos 25% de depreciação, e além de ter 25% de depreciação, ela tem que ser 10% de maior do que a do mês anterior. Então, seriam essas duas combinações de desvalorização, mas ela está focando aqui, eles estão focando, desculpa, apenas na questão da desvalorização do câmbio. Então, eles fazem isso mais para partir do início de abordagem, só que na hora de analisar o modelo final, eles pegam uma questão muito semelhante, né, ao do Eichmann, só que a diferença é que elas não incluem a variação da taxa nominal de juros. Tá? E uma outra diferença que será considerado como crise cambial apenas quando for superior a 3 desvios em relação à média. Né? O do Eichmann era 2 desvios apenas. A vantagem em relação ao texto Eichmann é que ela trata melhor o cálculo, embora não seja tão assim, não entre tantos detalhes como nós gostaríamos, ela traz o modelo de cálculo de forma mais adequada. Então, por isso a importância desse artigo para tratarmos aqui. E, por fim, ainda temos o Bauman Gonçalves, que ele adota, então, o índice de pressão cambial, que se baseia também na literatura anterior, que nós também tratamos, e esse índice que é o mais semelhante ao nosso. Tá? Antes de passar, então, aqui para o Adriano, que vai mostrar os nossos resultados, né, e depois os detalhes do nosso índice, é importante comentar que o que nós adotamos de diferença entre crise cambial e pressão cambial. Então, nós iniciamos a construção, tanto do estudo, pensando no artigo, como também na construção da sessão, focando aqui na questão do conceito de crise. Só que, ao final, após a construção do estudo e da sessão, a gente optou por deixar de lado esse conceito de crise e focar no conceito de pressão cambial, que ele seria equivalente à questão da pressão especulativa do Eichmann. Né? Então, alguns aspectos é o seguinte. Bom, as desvalorizações reais, né? O que a gente vai entender, por que a gente não vai utilizar esse conceito exatamente de crise cambial? Bom, é de esperar que uma desvalorização cambial tenha um processo. Agora, qual que é o pass-through? Teria que entender caso a caso do país de análise, né? Bom, uma desvalorização também provocaria uma elevação, né, em termos de valor de moeda doméstica, de dívidas denominadas em dólar, então daria um encarecimento da dívida doméstica, seria, pegando aqui na linguagem NIF, né, uma das possibilidades de passar de uma situação hedge para especulativa ou especulativa para Ponzi, né, seria uma depreciação da moeda doméstica quando está endividada em dólar. Há uma dificuldade nas condições de rolagem, né, quando as dívidas são internacionais. Então, isso é um efeito da desvalorização esperado, só que para saber qual que seria o impacto, se vai se transformar em crise mesmo, cambial, teria que saber qual que seria a estrutura de alavancagem
em termos de dívida em moeda internacional de cada país. E também, posteriormente, uma possibilidade que aconteça, são os desencadeamentos de efeitos de comportamento manado, né? Então, quando há uma depreciação da moeda, outros agentes nacionais, mesmo que não observariam problema no país em questão, mas só por essa moeda se estar desvalorizando, há uma tendência de também esses outros agentes saírem dessa moeda justamente pela perda potencial que ela provoca, né? Então, isso ficou muito nítido na questão da Bolsa de Valores no Brasil, principalmente em um certo período agora não tanto, mas já era bastante forte, né? Que a desvalorização do Ibovespa em termos de moeda estrangeira, em termos de dólar, era muito significativa, né? Então, há uma tendência de um efeito manada dos investidores internacionais saírem de país e iniciam um processo de desvalorização. Então, para entender se seria crise cambial nesse conjunto amplo de países, ficaria difícil saber se medir se houve crise ou não, porque teria que fazer uma análise caso a caso. Então, como a gente optou por fazer inicialmente uma análise mais ampla de países, essa análise caso a caso seria bastante difícil. Então, ao invés de tratarmos sobre se houve ou não crise cambial, nosso foco passou a ser uma análise de pressão cambial. Tá? E nós, então, entendemos isso, que uma pressão cambial seria uma condição necessária para que houvesse uma crise cambial, mas não seria uma condição suficiente. Então, desse momento em diante, o nosso artigo passou a tratar de estudar quais países tiveram uma maior ou uma menor pressão cambial. Aí é isso, agora o Adriano vai dar continuidade à apresentação. Não sei se, Adriano, você compartilha ou eu tenho que vá compartilhando aqui? Não, eu compartilho. Tá. Apareceu aí? Apareceu, índice de pressão cambial, né? Beleza. Deixa eu ver o anterior. Isso. Então, ali o Maurício já tinha tratado aqui anteriormente, né? Então, a primeira coisa também agradecer a oportunidade, né, para apresentar o artigo para vocês, né? Esse artigo, ele também a gente vai apresentar na AKB, né? Então, a gente conseguiu submeter o artigo para a AKB, tá? E outra coisa também importante para falar é que, como o Maurício já falou, foi um artigo que ele surgiu a partir da nota do FINJ, embora esteja bastante diferente as questões que a gente, né, ficou incomodado, digamos, eles vieram lá da nota que a gente fez para o FINJ, né, do primeiro boletim. Então, isso aqui é uma primeira versão mesmo, né, total work in progress. Assim, a gente tem ainda dúvidas em relação a muitas coisas. A gente discutiu bastante assim, qual deveria ser o objetivo, qual seria a contribuição. Então, até por isso, a gente achou importante apresentar aqui para vocês, né? Porque a gente ainda realmente é algo que a gente tem dúvidas em relação a várias coisas. Bom, então um pouco como o Maurício já falou, mas trazendo aqui, né? A gente vai calcular esse índice de pressão cambial, tá? Como? A variação mensal da taxa de câmbio nominal e das reservas internacionais ponderados pelos desvios padrões. Certo? Então, aqui você tem a vantagem de que, até em relação àquela questão que o Maurício falou da crise, né? O que é crise e o que não é. Tem países que têm capacidade e têm um histórico de né? Tem capacidade de absorver desvalorizações e tem um histórico de volatilidade cambial muito diferente de outros. Então, quando você trabalha com desvio padrão, não simplesmente olhando se um país desvalorizou 10, 15, 20 ou 5%, você já está analisando o que aconteceu em relação ao próprio histórico do país. Tá? Então, pode ser que para um país a taxa de câmbio variar 10%, aquilo seja algo recorrente. Quando você trabalha com desvio padrão, aí você tem informação se aquilo é recorrente ou não. Né? Se está acima de um desvio padrão, você já sabe que aquilo não é uma variação normal, recorrente, que aquilo é uma coisa, tem algum grau de excepcionalidade. Tá? Então, ponderando pelo desvio padrão,
você tem uma capacidade muito maior de analisar o quanto aquilo é de fato uma instabilidade, né? Então tem essa grande vantagem, a ideia do desvio padrão, né? E você consegue tratar junto câmbio e reserva, ou qualquer que fosse as variáveis, se inclui esses juros aqui também, ou alguma outra coisa, ponderando pelo desvio padrão, não tem problema se o padrão de variação delas é muito diferente, a magnitude. Então essa é a vantagem de usar um índice desse tipo, né? Então, Bauman e Gonçalves, na verdade, ele é o manual mesmo de economia internacional, né? Não é nem um artigo, ele é um estudo de caso dentro do manual de economia internacional deles. A única diferença que a gente usa aqui, esse índice de pressão cambial dessa forma, ele é usado também por diferentes autores, né? Não é uma coisa que eles criaram, mas enfim, a nossa referência mais direta foram eles. Agora, eles usam a variação mensal em 12 meses, a gente usa mensal. Mesma coisa para as reservas, eles usam em 12 meses e a gente mensal, né? Então, só para pontuar a diferença. E eles também usam essa padronização max-min, tá? Em que o maior valor ele fica como 100 e o menor valor da série fica como 0, né? Então, se você analisa o índice de pressão cambial brasileiro entre, sei lá, entre 2003 e 2020, que é o nosso período, no mês que ele atingisse o maior valor, ficaria como 100. No mês que ele atingisse o menor valor, ficaria como 0. Tá? Então, é uma forma útil também de você ver o tamanho, né? O quanto aquilo foi desestabilizador ou não em relação ao próprio histórico do país. Tá? Mas eles usam só dessa forma, como padronização max-min. A gente não, a gente usa das duas formas, sem padronizar e padronizar. Um pouco como o Maurício falou, tá? A gente vai usar aí o índice de pressão cambial, mais ou menos no mesmo sentido da pressão ou ataque especulativo do Eichengreen-Rose e o Wycliffe. Tá? E no nosso critério a gente colocou que entre 1 e 2 desvio padrão a gente chama de pressão cambial e maior que 2 de alta pressão cambial. Claro, abaixo de 1 seria uma estabilidade, uma variação normal, certo? Então, esse foi o critério que a gente usou. Okay? Bom, para selecionar o período, tá? Os países, a gente pegou as 40 maiores economias emergentes, os dados que a gente tinha disponíveis até 2018, em dólares, tá? Aqui, como é um grande número de países, não mudaria muito usar PPC ou pegar outro ano, tá? Mudaria a ordem, mas assim, teria pouca diferença usar, como é um grande universo, uma grande amostra. Tiramos Eslováquia e Porto Rico. Tá? A gente colocou, não tem moeda própria, mas o mais correto dizer aqui é que eles não têm um banco central, né? Porque o Equador também não tem moeda própria, mas ele é diferente do caso da Eslováquia. A Eslováquia está numa união monetária. O Porto Rico também ele é um território americano, né? Então, é diferente do caso do Equador. Então, não é bem que não tem moeda própria, é que, na verdade, não tem um banco central, né? Que os dois estão numa espécie eslovaca, uma união monetária, e Porto Rico também é algo semelhante a uma união monetária. Então, a gente excluiu esses dois países que estavam entre os 40 maiores, e o Iraque e o Vietnã, porque não tinha dados disponíveis até maio. Tá? E Coreia do Sul e Singapura, eles foram incluídos como emergentes, apesar de, por diferentes critérios, eles serem considerados economias avançadas, né? Mas, dentro da ideia de moeda periférica, né, uma moeda com baixa aceitação internacional, Coreia do Sul e Singapura podem ser considerados moedas periféricas, né? Então, isso, dentro da literatura que trabalha com hierarquia monetária, é comum tratar a Coreia como um país periférico no sentido de ter a moeda periférica, né? Uma moeda de baixa aceitação internacional. Então, eu coloquei a lista aqui dos 36 países, né? Então, são, enfim, 3 africanos, né? Alguns latino-americanos, alguns asiáticos e uns da América Latina. Né? O período janeiro a maio de 2020, né? Então pré-crise,
E maio foi porque tinha muitos países que ainda não tinham dados para junho. Então a gente achou melhor restringir o período e aproveitar mais países. Claro que se fosse pegar hoje, certamente teria dado até junho, talvez julho. Mas quando a gente fez, só tinha dado até maio. A maioria dos países a gente pegou o dado no FMI. Alguns a gente teve que buscar direto nos bancos centrais, né? Então, acho que Turquia, Arábia Saudita, não tinha dados atualizados no FMI. Mas desses 36, acho que 3 ou 4 no máximo, a gente pegou direto nas autoridades monetárias. E para calcular o desvio padrão, aí a gente já pegou um período bem maior, né? Que a ideia é você avaliar a variação cambial de um período de reservas comparando com o histórico do próprio país. Né? Então, saber se 10% é muito ou pouco em relação ao que aquele país está acostumado, né? Ou que é o padrão. Então, a gente pegou um período bem maior para calcular o desvio padrão. Janeiro de 2003 a maio de 2020, então temos mais ou menos 18 anos para fazer a amostra de dados mensais. Okay. Bom, passando para os dados em si, esse primeiro aqui ficou meio feio, que eu não consegui copiar do Word e colar aqui, então eu copiei do PDF, tá? Por algum motivo. Eu acho que ficou bem bonito. Não, mas ele ficou meio... Tá Não, aquela cara de figura colada. Né? Mas dá para entender. Não, sim, mas Então aqui, como o Maurício já falou, aquela ideia de fazer primeiro uma periodização da crise, saber o quão grave ela foi, depois os principais países atingidos e a forma de ajuste. Então, aqui na periodização da crise, né? Uma das contribuições que a gente pensou para o artigo é, de fato, você ter um critério mais objetivo para dizer o quanto essa crise foi grave e quais foram os períodos de maior magnitude. Tá? Então, pode ser que não seja, digamos, uma conclusão brilhante dizer que houve uma crise, obviamente, todo mundo sabe, tá? Ou que foi no mês de março. Mas a nossa ideia é mostrar, de fato, né, a gente dá bases objetivas para a gente dizer como foi, quando foi mais grave. Então, isso aqui é a média e a distribuição do IPCAM. Então, esses valores aqui, né, 2,7, 0,4, tá, é a média do IPCAM de todos os países, dos 36 países da amostra, entre janeiro e maio de 2020. Tá legal? Então, aqui na janeiro, fevereiro, março, abril e maio, né, esses diferentes, e a gente vê que enquanto janeiro e fevereiro a média ficou em 0,3, 0,4, em março a média foi para 2,7. Tá? Então, aqui a gente está tratando de uma média de 36 países. E pegando uma média de 36 países, a gente tem que as variações combinadas de câmbio e reserva ficaram mais de 2 desvios padrões acima do histórico. Né? Ou seja, foi uma crise realmente muito grave. Tá? Porque a gente não está falando de um país localizado, a gente está falando de 36 países, grandes, pequenos, em regiões diferentes, características diferentes. Tá? Então, foi uma variação muito acima do padrão para um grande conjunto de países. Tá legal? E em março, então, foi muito mais alto que nos meses seguintes. E em abril, você já tem uma recuperação bastante razoável. Né? Então, aqui você já tem essa pressão cambial. Quando ela é positiva, ela é no sentido de desvalorização de câmbio e uso ou perda de reservas. E quando ela é positiva, ela já é uma tendência a ganho de reservas, acumulação ou valorização cambial. Então, você passa de uma forte tendência de pressão positiva para uma leve tendência de pressão negativa aqui. Então, foi uma melhora rápida também. Né? Então, março foi realmente um pico, né? Uma grande instabilidade, e depois você já tem uma recuperação em março e em abril. Tá legal? E até voltando aqui uma questão também, só para não perder o raciocínio, a ideia de pegar um índice de pressão cambial
É porque a gente achou também que não é muito informativo você analisar só a variação do câmbio ou só a variação de reservas. Porque tinha países como o Egito que você olhava, o câmbio quase não mexeu o câmbio, sendo que é um país de câmbio flutuante. Você poderia dizer que ele está melhor que outro país, mas você tem que analisar o que aconteceu com as reservas também. Então, por isso essa ideia de fazer conjunto. Então, em relação à periodização da crise, você tem um grande pico aqui em março, e depois, em abril e maio, você já tem uma tendência negativa, uma tendência de melhora. Né? Para falar o quanto essa crise foi grave, esse gráfico já ajuda. Né? Então, esse índice de 2,7 ele é muito alto, né, em março, é uma média para 36 países, quer dizer que, conjuntamente, eles tiveram uma somada depreciação cambial e perda de reservas, 2 desvios padrões acima do histórico. E aqui, né, a gente pegou um número de países que estavam nos diferentes intervalos. Então, 8 países, aqui pegando só março, né, que foi o período mais agudo da crise. 8 países ficaram abaixo de 1, né, de 36. Então, tiveram um período de relativa estabilidade. 6 ficaram entre 1 e 2, 10 entre 2 e 3 e 12 acima de 3. Tá? Então, de um total de 36, 22, dá 61%, ficaram no que a gente chama de alta pressão cambial. Tá? E, aqui no caso, 28 de 36 tiveram algum grau de pressão cambial. Tá? Sendo que desses 12 aqui, que ficaram acima de 3, 10 ficaram acima de 4. Tá? Ou seja, você só teve entre 36, 8 que não tiveram algum grau de pressão cambial, sendo que 22 tiveram alta pressão cambial. Então, ela foi, de fato, uma crise bastante grave. Né? Atingiu um número grande de países. E, comparando essa crise com outras crises, então a gente pegou desde janeiro de 2003, então aí um período de mais ou menos 18 anos. O maior valor, isso aqui é a média dos 36 países, né? Então a gente fez o histórico dessa média. Em outubro de 2008, ela chegou a 4,3, em setembro de 2011, 2,7, em março de 2020, 2,7. Então, foi o terceiro maior valor da série. Acho que se pegar 2 casas decimais, ele fica um pouco abaixo de setembro de 2011. Tá? Setembro de 2011 é instabilidades da área do euro. Né? E só em 4 momentos, nesse período todo, ficou acima de 2. Um ainda é fruto da crise de 2008, que é janeiro de 2009, e aqui foi, acho que, dezembro de janeiro, eu acho, de 2012. Tá? Então, só teve, desde 2003, 4 períodos em que essa média passou de 2, certo? Então, indica também o quanto essa crise foi grave. Tá? Embora fique bem abaixo ainda do período de 2008. Tá? Lembrando que é a média dos 36 países. E agora, para ver os países mais atingidos, tá? Então, considerando só o mês de março, o país com maior IPCAM foi a Indonésia, passou de 7. Tá? Então, 7 desvios padrões acima. Tá? Enfim, é uma instabilidade bastante grande. Né? Eu coloquei aqui essa barra em vermelho, que todos esses países ficaram acima de 3, né? Até aqui acima de 2 e aqui abaixo de 2. Né? Então, você consegue ver essa distribuição. Considerando março, Indonésia, Nigéria, Paquistão, México, Brasil tiveram valores bastante altos. Né? Então, Brasil, México, acima de 5. 5 desvios padrões é muito alto. Né? E alguns países como Chile, Peru e Filipinas ficaram negativos em março, uma melhora. Né? Mas Filipinas eu não sei explicar porquê, tá? Isso é uma desvantagem de amostras grandes. Mas o Chile e o Peru é porque eles tiveram um janeiro e fevereiro já bem problemático. Então, por isso que até melhorou. O Chile, em janeiro ou fevereiro,
tinha chegado a 4. Então, ele já tinha passado por um período de bastante instabilidade. Por isso, março não foi tão grave assim. Então, fiz só um mapa aqui, até para dar uma ideia mais para pegar o universo, mostrar o universo de países que a gente pegou, certo? Gráfico de mapa é mais legal que informativo, né? Mas aqui, quanto mais escuro, maior o nível do IPCAM. E eu acho que é legal só para dar uma ideia você vê, né, que os países da América Latina, alguns da África, Indonésia, né? Indonésia aqui bem escuro, né? O Paquistão, Nigéria aqui também foi bem alto, o México e o Brasil. Tá? E para ver a persistência da crise, ou seja, se foi algo só localizado em março, ou se pegando a média de fevereiro a maio, né? Fevereiro porque o início da crise é considerado 21 de fevereiro. Não, 21 de janeiro, né, Maurício? Isso, 21 de janeiro, né? Que o FMI considera como o período inicial da crise. Então, a gente pegou os valores de fevereiro a maio, né? Aí, claro, o valor cai bastante, né? E isso indicaria a persistência da crise, ou seja, que teve um valor alto ao longo desses meses. Então, você tem aqui até a África do Sul, países que, pegando a média desses 4 meses, né? Fevereiro, março, abril e maio, ficaram acima de um desvio padrão. Tá? Então, a crise foi persistente, ela não se localizou só em março. Né? Sendo que, usando esse critério, a Argélia foi o país mais atingido. Certo? Ela ficou aqui com 1,99. E o Brasil foi o segundo mais atingido. Tá? Então, o Brasil ele teve uma instabilidade persistente. Apesar de, quando pega só março, ele ter sido o quinto, tá? Quando se pega todo o período, ele foi o segundo. Então, esses efeitos demoraram a ser revertidos. E juntando os dois aí, pegando aqui o laranjinho em março e o azul em fevereiro e maio, a gente consegue ver como foi a recuperação de alguns países. Então, você pega aqui principalmente a Indonésia, tá? Cadê o México também? O México. Tá? Eles tiveram um valor muito alto em março, mas pegando a média do período, eles ficaram abaixo de 1. A Indonésia chegou a 7, mas para o período como um todo ficou abaixo de 1. Cazaquistão também, e a Colômbia ficou acima de 4 em março, e no período como um todo chegou a ficar negativo. Tá? Israel e Marrocos, mesma coisa. Embora Marrocos tenha recorrido ao FMI. Né? Então também é uma coisa que a gente não conseguiu incorporar bem na análise. Tá? Agora, Argélia, Brasil, tá? Foi alto, tanto em março como no geral. Né? Então, indica uma recuperação um pouco mais lenta. Né? E olhando aí o Max-Min, né, a gente não tratou muito aqui disso no artigo, mas o Max-Min, como a gente falou antes, ele mostra o quanto o IPCAM foi alto em relação aos valores do próprio país. Tá? Então, por exemplo, no caso do Equador, o valor atingido em março foi o maior da série histórica dele, considerando desde janeiro de 2003. Tá? Então, foi o mês de maior instabilidade dele. Na Arábia Saudita foi muito alto também. Mas aí isso mostra um pouco o problema do indicador. Tá? Na Arábia Saudita, em relação ao histórico dela, foi bem alto, mas o valor é bem baixo, é 0,29. O câmbio dela praticamente, né, o câmbio não desvalorizou e ela teve pouca perda de reserva. Então esse índice é um índice que engana um pouco. Tá? A Nigéria é o outro extremo. A Nigéria você teve um alto IPCAM, mas em relação ao histórico dela mesmo, na média ficou abaixo de 30. Então é baixo. Tá legal? Então o IPCAM ele funciona melhor para analisar um país só, para saber o quanto aquele mês é muito alto, a instabilidade foi alta em relação ao próprio país. Para comparar países, a gente achou que não foi muito bom. Tá? E para terminar aqui, né, também já 40 minutos aí, como se deu o ajuste?
né? Então, o Maurício falou aquele debate, na década de 90, fear of float, né? Os países relutavam em deixar a moeda desvalorizar. E na crise de 2008, o que se percebeu foi que os países estavam com medo de perder reservas, né? Então, eles preferiam deixar o câmbio desvalorizar, mantendo suas reservas. Então, aqui foi feita a análise tanto para março como para a média, né? Então, aqui primeiro olhando março. Eu estou comparando não a variação câmbio-reserva, mas o número de desvios. Então, eu estou desmembrando o IPCAM. Câmbio azul, reservas o laranja. Então, quando a gente tem, como é o caso aqui, Brasil, Argélia, Turquia, as duas barras acima de zero, tá? Maurício usou a canetinha, eu fiquei com inveja, quis usar também. Quando a gente tem esses valores acima de zero, é porque a instabilidade ela foi absorvida tanto por uma depreciação cambial como por uma perda de reservas. As duas coisas aconteceram. Tá? Quando você tem, como é o caso aqui do Chile, a barra azul acima de zero e a laranja abaixo de zero, é porque você teve desvalorização cambial e ganho de reservas. Tá? Em alguns poucos países, como o Peru, você teve valorização e ganho de reservas. Tá legal? Então, quando você compara as barras, você tem aqui, como foi o caso de Brasil e Argélia. Tá? Então, o ajuste foi dividido entre desvalorização cambial e uso de reservas, sendo que quando a barra é azul, a desvalorização foi maior que o uso de reservas. Ou seja, o país teve mais medo de perder reserva do que medo de flutuar. Preferiu deixar o câmbio desvalorizar a perder reservas. Né? No Brasil, o de câmbio chegou perto de 4 e o de reservas ficou abaixo de 2. Então, indica claramente que o país não usou muita reserva e deixou o câmbio desvalorizar. Para o mês de março, a Turquia preferiu usar muita reserva e deixar o câmbio desvalorizar bem pouco. Tá? E o outro exemplo aqui também é o Egito. Ó. O Egito, por uma questão de... Eu não lembro, mas eu acho que é o arroz, mas se não for o arroz, é um outro alimento que eles importam muito e é a base da alimentação deles. Eles não podem deixar a moeda desvalorizar, mesmo sendo câmbio flutuante. Então, ó, perdeu muita reserva, usou muita reserva e não deixou o câmbio desvalorizar. Tá legal? E você teve alguns países que tiveram até ganho de reserva. Né? Então, assim, o Cazaquistão aqui também quase não usou reservas, né? Deixou o câmbio desvalorizar. Então, isso indica também, quando o país, né, pegar o caso do México, o caso do Cazaquistão, quando ele tem uma desvalorização tão grande e às vezes até um ganho de reserva, é porque o país, isso indica em alguma medida, teria que ver também o tamanho do estoque de reservas, mas indica em alguma medida que o país é capaz de absorver essa depreciação. Né? Porque se essa depreciação fosse algo tão grave, que pudesse causar uma instabilidade financeira grave, poderia ter usado mais reserva. Como ele não usou, é porque a autoridade monetária entendeu que essa depreciação poderia ser absorvida, né? Ao contrário do Egito. Ele já optou por usar mais reservas. Né? Essa opção aqui é bem entre aspas, porque depende do volume que você tem, etc. Né? E aqui, olhando o período total, aí só o Egito que fica aqui como um país que, de fato, fez o ajuste via reservas e não câmbio. Tá? Então, a maioria aqui, pegando o período como um todo, a maioria aqui, então a exceção foi Egito, tá? E alguns outros... Né, para o período, acho que foi só o Egito. Tá? Sendo que o Egito não é um país de câmbio flutuante, fixo, tá? Que preferiu fazer o ajuste via reserva, não via depreciação cambial. Tá? Então, o medo de perder reserva foi maior que o medo de depreciação. Então, só fazer umas considerações finais bem rápido aqui. Então, a periodização, mês mais agudo, foi março, porque a média foi muito alta. E em 30 países, o IPCAM foi o maior do período fevereiro-maio,
né? A recuperação já se deu em abril. A magnitude foi uma crise muito grave, porque a pressão cambial foi alta e porque março foi um período de alta pressão cambial em 22 países dos 36, tá? E porque foi o maior terceiro IPCAM do período 2003-2020. Os países selecionados, os mais atingidos, considerando a severidade e a persistência, Argélia, Brasil, Turquia, Paquistão, Nigéria, Angola e África do Sul, ficaram acima de 1 para o período como um todo. E os que tiveram recuperação mais rápida, então usei aqui os que chegaram a 4 e depois ficaram abaixo, chegaram a 4 em março, mas no período ficaram abaixo de 1, Indonésia, México, Cazaquistão e Colômbia. Em a forma de ajuste, o medo de perder reservas ficou acima do medo de flutuar, com exceção do Egito. Legal, pessoal? Então, desculpa o tempo aí, mas obrigado pela disposição de todo mundo. E é isso. Quem se interessar, ainda não leu tal pelo artigo, a Fernanda mandou, e a gente apresenta na KB também daqui a 2 semanas.